neste direto, vou dar 5 passos para construir a tua farmácia natural. Vou mostrar que passos é que podes dar para iniciar este processo de transformação de uma farmácia alopática comum, como nós conhecemos, para uma farmácia natural. Então, eu vou mostrar por onde é que nós podemos começar esta transição, que passos é que nós devemos dar para nos ajudar neste processo e algumas perguntas que às vezes nos surgem quando pensamos sobre este assunto é: por onde começar? Como iniciar esta transição sem comprar produtos que eu não vou usar? Como tirar partido daquilo que eu já tenho? E é isso que eu vos vou responder hoje aqui neste direto e vou-vos explicar como é que vocês podem fazer este processo. Portanto, o tema de hoje foi uma escolha vossa. Vocês votaram e escolheram aqui este tema. Portanto, eu imagino que vos interesse bastante e que queiram, de facto, aqui assistir a este tema. E, portanto, eu vou-vos dar aqui 5 passos que eu acho que são práticos, são muito úteis e podem-vos ajudar muito aqui neste processo. E quero-vos também aqui hoje deixar o desafio para vocês pensarem e analisarem sobre aquilo que vocês já têm em casa, porque normalmente nós temos, eu mostrei até esta semana, fiz uma publicação com uma caixa cheia de medicamentos que eu já não uso há mais de 1 ano e meio, houve só 2 deles que eu utilizei agora recentemente e muitas vezes o que acontece é que nós acumulamos muita coisa que passa da validade, que não utilizamos, que se desperdiça e com uma farmácia natural nós podemos também aqui resolver este problema. E eu já vos vou explicar aqui um bocadinho mais à frente como é que nós podemos fazer isso. Portanto, resumindo aqui para vocês terem uma ideia dos passos que nós vamos passar hoje, os 5 passos que eu vou dar-vos estão dentro de 3 grandes categorias, ou digamos assim, 3 grandes etapas pelas quais nós devemos passar para entender aqui como fazer este processo. Então, o primeiro grande passo é identificar, o segundo, compreender e o terceiro, resolver, que é quando nós vamos aqui encontrar as soluções naturais. Portanto, eu estava aqui a esperar que vocês fossem entrando, mas já temos aqui algumas pessoas, então eu gostava muito de vos dizer boa noite. Eu gosto desta introdução também porque depois fica gravada. Estou muito contente de vos ter aqui deste lado e eu gostava muito que vocês partilhassem comigo de onde me estão a ver. Olá, Ana! E também que vocês colocassem aqui de 1 a 10 quanto vocês gostavam de ter uma farmácia natural para vos ajudar aqui em questões de prevenção, mas também para vos ajudar a substituir alguns dos medicamentos que vocês já têm. Então, sim, de 1 a 10, boa noite, Filomena. Então, de 1 a 10, digam-me, quanto é que vocês gostariam de ter uma farmácia natural? Ana, não é só eu, é de 1 a 10. Eu quero uma classificação, só assim não vale. Eu sou muito exigente. Aqui às 9 da noite a exigir uma coisa destas, uma pessoa a pensar. Mas tu és a mulher dos números. 10, boa. É esse o espírito. Então, eu quero ver aí mais participações. De 1 a 10, quanto é que vocês diriam que têm interesse em substituir aqui a vossa farmácia, aquilo que vocês têm em casa, por soluções naturais? Gostava mesmo de saber isso. E também desafiar-vos a uma coisa, que é, se não têm aí à mão a arranjarem, boa Ruth, 10. Eu também sabia que eras 10. Otília, boa. É isso que eu quero. Sabem porquê? Quero muito ter aqui pessoas que estão aqui no 10. Beatriz, tu acabaste de entrar agora. O que eu estou a perguntar é, de 1 a 10, quanto é que vocês gostavam de ter uma farmácia natural em casa? Soluções naturais para os vossos problemas. 20! Pô, mas que é para me apanhar aqui mesmo de surpresa. Então é assim, vocês vão precisar de um papel e de uma caneta. Recomendo-vos mesmo, eu hoje tenho aqui uma coisa que me está a chatear e eu não estou a conseguir tirar isto, já me estou a chatear com os meus apontamentos. Mas ok, vamos prosseguindo. Consegui. Então, arranjem um papel e uma caneta, porque pelo menos aqui as tecnologias não vos estragam o esquema. Porque nós vamos meter já as mãos à obra e trabalhar aqui e, portanto, vai-vos ajudar se vocês puderem apontar, ok? Porque depois vocês podem escolher fazer este processo sozinhos. E se vocês já tiverem os passos, é só seguir e eu acho que não é complicado, ok? Eu tentei facilitar aqui o máximo possível. Então, vou-vos dizer agora quais é que são estes 5 passos, que no fundo estão, as 3 grandes etapas são só as grandes etapas para nós vamos passar, mas para cada uma destas etapas grandes, não é? Que são aqui identificar, compreender e resolver,
nós vamos ter 5 passos que estão aqui dentro. 2 fazem parte do identificar e depois o compreender e resolver são apenas um passo, ok? Embora sejam etapas, temos aqui estes passos. O primeiro passo é listar os medicamentos que nós mais utilizamos e que mais compramos na farmácia. Então, eu depois vou explicar cada um destes pontos e aí é que nós vamos mesmo aqui perceber como é que nós podemos fazer isto. Portanto, primeiro é listar os medicamentos que mais utilizam / compram na farmácia, ok? O ponto 2, identificar os problemas de saúde e das urgências de cada membro da família, ou seja, aqui vocês vão identificar quais é que são as situações mais recorrentes aí em casa. E terceiro, compreender qual é aqui a condição de saúde de cada membro da família. E porquê é que eu coloco isto desta forma? Porque é necessário nós compreendermos que há casos especiais em que nós temos de ter atenção quando vamos utilizar soluções naturais e, no caso, por exemplo, óleos essenciais, ok? Então, eu vou-vos explicar agora a seguir como é que vocês podem identificar estes casos especiais e que vocês devem ter alguma atenção. Depois, quinto passo. Oh, então parece-me que está aqui a faltar qualquer coisa. 1, 2, 3, 4... Querem ver que eu disse que era 5, afinal são só 4? Olha, eu a facilitar-vos a vida. Acho que me enganei mesmo. Bom, mas então vamos lá. Quarto, atribuir uma solução para cada membro, para cada problema de saúde de cada membro da família. E aqui eu acho que esta é uma grande diferença em relação às soluções naturais e que vos pode ajudar bastante, que é nós termos soluções personalizadas, ok? E eu vou-vos já explicar aqui muito bem como é que é isto. E pronto, já percebi qual é que foi o meu erro. Eu coloquei que são 5 passos, porquê? Porque o último passo, ele desdobra-se em 2, ok? Então, vocês vão perceber aqui melhor como é que isto se processa quando eu vos explicar aqui tudo direitinho, tá bem? Então, queria-vos pedir para partilharem com alguém que vocês saibam que gostaria de ouvir aqui sobre este tema, que já vos falou até de soluções naturais, que tem interesse e gostavam muito que vocês utilizassem. Aqui em baixo, se vocês repararem, tem um aviãozinho de papel, que é tipo uma setinha. Se vocês clicarem, vocês conseguem enviar este direto para outras pessoas e assim desta forma vocês partilham, a pessoa depois pode perguntar-vos o que é que foi, vocês explicam e assim também ajudam aqui a divulgar o meu trabalho. Então, se partilharem, coloquem aqui comentem com um foguetão ou outro emoji, hoje eu vou saber que vocês partilharam e assim eu posso vos agradecer aqui em direto, tá bem? Então, animados para saber aqui como é que vocês podem colocar isto em prática? Vão-me aí dizendo se sim ou se não, que é para nós avançarmos aqui e eu vou-vos explicar como é que vocês podem fazer cada um destes passos, ok? Para vos ajudar aqui a perceber como é que podem fazer mudanças e no final eu vou também dar-vos 3 novidades e por isso espero que vocês possam ficar até ao fim, porque eu acho que são 3 novidades muito boas. Então vamos lá, Ana. Sim, vamos lá. Primeiro passo, aqui na questão de listar os medicamentos que vocês mais compram e utilizam na farmácia. Eu estava-vos a falar há pouco sobre a questão de nós termos depois, muitas das vezes, coisas em casa que nós acabamos por não utilizar, deixamos passar de validade e então é aqui fundamental vocês também aproveitarem, quando forem fazer aqui este processo de destralhar, deitarem fora tudo aquilo que já não têm. Às vezes acontece nós guardarmos aquele antibiótico que tomamos e que não foi até ao fim, o que é um mau princípio, porque os antibióticos devem ser tomados até ao fim. E também vos vou mostrar que vocês podem, com farmácia natural, substituir aqui e utilizar antibióticos naturais, dependendo das situações, e nestes casos até pode ser interessante mesmo vocês terem a ajuda de um aromaterapeuta. Mas, para questões mais simples, se vocês identificarem quais são as situações mais recorrentes, vai ser mais fácil. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar na vossa caixa, que aqui já vos vai orientar depois neste processo, vão pegar no papel e numa caneta, podem logo fazer uma tabela, se quiserem, ou podem até fazer digital, é à vossa escolha, mas convém mesmo que vocês apontem. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão olhar lá para dentro, primeiro vão analisar tudo o que já passou da validade e tudo o que ainda está dentro da validade e que vocês vão guardar e que ainda vão utilizar. Depois, vocês vão fazer o quê? Vão começar a categorizar. O meu marido está a assistir a primeira vez a um direto meu, eu até estou paro. Bom, então,
O que é que costuma acontecer com... E estou a dizer isto porquê? Porque normalmente ele tem que estar sempre a olhar pelos miúdos, mas hoje ele não está em casa, então está aqui a espreitar o que é que se passa. Então, o que é que vocês vão apontar? O que é que vocês costumam comprar com mais frequência? Desses medicamentos todos, vocês vão escolher quais é que vocês utilizam mais, vão apontar lá para perceber o que é que vocês precisam. E nesta questão aqui, convém que vocês depois comecem logo a categorizar, se conseguirem. Imaginem, tenho aqui este medicamento, o que é? É um paracetamol, vou logo meter aqui paracetamol. Qual é o efeito que ele me dá? É analgésico. Tenho aqui um anti-inflamatório, ok. Tenho pastilhas para rouquidão. Tenho. Então, se vocês conseguirem fazer logo aqui esta ligação entre o medicamento e o efeito que vocês atenuam com esse medicamento, isso vai-vos ajudar no processo a seguir, ok? Então, nesta fase de identificar, isto pode parecer assim uma grande seca, mas é fundamental para vocês conseguirem fazer este processo, até porque uma das dicas que eu vos dou é que vocês não façam tudo de uma vez só. E se vocês identificarem isto, depois vocês vão poder escolher uma situação ou um medicamento que vocês querem substituir e desta forma, progressivamente, vocês vão fazendo aqui uma transição de uma farmácia alopática para uma farmácia com soluções naturais. Então, primeiro ponto, listar os medicamentos que utilizam mais e que compram mais na farmácia. Segundo, vocês devem identificar também quais é que são os problemas mais recorrentes e as vossas idas às urgências. Quais é que são as situações em que vocês mais precisam deste acompanhamento e desta ajuda? Quais são as situações mais recorrentes? Fazem amidalites com muita frequência? Há viroses com frequência? Quais é que são os problemas que cada membro da família tem com mais frequência, ok? Então, segundo passo, identificar os problemas de saúde mais frequentes de cada membro da família. E aqui, uma das coisas que vos pode ajudar é pensar apenas no último ano ou nos últimos 2 anos, o que é que foi mais recorrente, ok? Para depois vocês aqui perceberem quais é que são as queixas mais habituais, quais os problemas que vocês têm mais vezes, para que, estando tudo identificado, nós possamos passar para o ponto seguinte, que é nada mais, nada menos do que compreender aqui a condição de saúde de cada membro da família. Porquê? Porque há casos especiais em que nós temos mesmo de ter atenção aqui quando estamos a utilizar soluções naturais. E há também outra questão que é, se já houver, por exemplo, doenças diagnosticadas recorrentes e frequentes, também é logo aqui uma forma muito fácil de vocês compreenderem quais é que são as soluções naturais que vocês vão perceber. Agora, aconselho-vos mesmo aqui a apontarem casos especiais aqui também dentro da aromaterapia e aqui de quando vocês querem criar uma farmácia natural. Quais é que são aqui as condições especiais que nós temos mesmo que terem atenção. Então, vocês vão olhar, depois de fazerem aqui o passo de listar os medicamentos, identificar os problemas de saúde, vocês vão compreender a condição de saúde dos vossos familiares e precisam ter em consideração coisas como dentro dos membros da família, né? Podem ser vocês mesmas, não é? Há alguém a amamentar? Há alguém que esteja grávida? Há alguém com epilepsia? Há alguém com alergias alimentares? Vão apontando, está bem? Que eu vou repetindo tudo assim devagarinho que é para vocês terem tempo de escrever. Se alguém a amamentar, se alguém que esteja grávida, com epilepsia, alguém com alergias alimentares, isto é particularmente importante no caso dos óleos vegetais, porque vamos imaginar que vocês querem utilizar um óleo vegetal de avelã. Se houver uma pessoa, um membro da vossa família que tenha alergia a frutos secos, não vai poder utilizar este óleo vegetal, ok? Então é por isso que é importante vocês compreenderem aqui estes casos especiais. Há alguém que seja asmático? Este é um ponto também muito importante. Há alguém que tome medicação de forma recorrente? Há alguém que esteja a fazer um tratamento estético? Isto pode ser particularmente importante no caso de aplicações tópicas. Por exemplo, imaginem que vocês estão a fazer... agora estamos a reparo aqui o nome, depilação a laser. É importante vocês saberem isso, porque se tiverem a fazer esse tratamento, vocês não vão poder fazer uma aplicação tópica de um óleo essencial cítrico, por exemplo, que é muito rico, que torna a pele fotossensível, e portanto vocês já sabem que antes de fazer o tratamento vocês não vão poder utilizar esse óleo essencial, ok? Então é importante também aqui saber
alguns tratamentos estéticos podem também aqui influenciar. Depois, é preciso saber aquilo que eu já tinha falado, mas quero mencionar outra vez, que é saber se há alguém com uma patologia diagnosticada, ok? Para quê? Para depois vocês também poderem fazer continuar aqui este trabalho da compreensão, ok? Porque estas perguntas bases vão vos ajudar aqui a perceber que óleos essenciais é que vocês vão poder utilizar, que óleos vegetais, que hidrolatos, ok? Porque depois tudo isto tem que ser adaptado a cada membro da família, ok? Incluindo também a idade, não é? Se houver crianças, é também aqui um fator que vocês têm que se perguntar, porque as crianças não podem utilizar todos os óleos essenciais. Então, nós já vimos listar os medicamentos, identificar os problemas de saúde e depois compreender a condição de saúde de cada membro da família. Após nós analisarmos tudo isto, nós vamos passar para uma fase que é muito importante, que eu disse que era o 4 ponto e eu falei em 5, porque na verdade há um 4º ponto, mas há também um 5º, vocês podem optar por ele ou não, ok? Então, até aqui, tudo certo? Faz-vos sentido? Parece-vos bem? Já tinham pensado desta forma em relação aos produtos que vocês já têm em casa, em relação à vossa saúde? Então, eu gostava que vocês agora identificassem aqui de 0 a 10. Vamos dizer que 0 é pouco difícil, 10 muito difícil fazer estes exercícios. Então, de 0 a 10 é muito difícil, sendo que 10 é muito difícil, fazer aqui este exercício de listar medicamentos, identificar problemas, compreender a condição de saúde. Digam-me aí, que eu vou aproveitar para respirar um bocadinho, enquanto vocês pensam se fazer este exercício é difícil ou não. Ainda bem, Beatriz. Mas olha, diz-me, achas que isto é difícil de fazer ou não? Assim, de 0 a 10. Achas que seria difícil sentar-te? Ana, 5. Ok. Ana, estás ali no meio. Muito difícil. 4. Ok. Boa. Não se esqueçam do número que vocês disseram, está bem? Que eu a seguir vou-vos fazer também aqui um desafio. 4. Ok. Acho que vocês estão a sobrevalorizar. Eu achei que estes eram os mais simples. 7. Boa, Ruth. Eu acho que não é assim. Eu acho que não é difícil, certo? Este ponto é basicamente vocês sentarem-se, pensarem, refletir, avaliarem na vossa família, e eu acho que estes pontos não são nada difíceis, não é? Porque eu já vos disse aqui exatamente o que é que vocês têm que fazer e até que perguntas é que vocês têm que fazer a vocês mesmos, não é? Aqui, se alguém é asmático, epilepsia, etc, etc. Que são, assim, os casos especiais em que vocês têm que ter mais atenção. Porque no caso até de não haver nenhuma destas condicionantes, fazer o passo a seguir é muito mais fácil, ok? Então, agora que vocês já me disseram aí se é difícil ou não, vou-vos dar o 4º passo, que vocês podem ficar por aqui ou não, tá bem? Dependendo depois se vocês acharem este passo muito difícil. E aí vocês podem dar um 5º passo. Mas eu vou então explicar. O 4º passo aqui é atribuir uma solução natural para cada problema de saúde de cada membro da família. Ou seja, vai ser personalizado. Isto pode parecer que torna a coisa um pouco mais difícil. Porquê? Porque vocês pensam, ok, quando eu... desculpa, percebi a escala ao contrário. Boa, então 8. Pois, eu pensei, eu estou a pôr aqui uma escala e eu se calhar devia até escrever aqui nos comentários, porque isto dito é diferente de quando nós escrevemos, né? Porque às vezes a dizer nós perdemos-nos. Eu então com números sou péssima, portanto não digo nada, porque se fosse eu desse lado provavelmente também me teria confundido. Pronto, então, posto isto, porque é que pode assim inicialmente parecer, mas agora vou ter que encontrar uma solução para cada membro da família? Pode parecer assim um bocado estranho e muito complicado, mas eu já vos vou explicar que não é nada difícil. Porquê? Porque vocês não vão precisar, vamos imaginar aqui, de comprar um óleo essencial para cada membro da família, ok? Vocês vão provavelmente precisar de 4 ou 5, ou talvez mais, dependendo e já vou explicar um bocadinho isto melhor, dependendo das condições da vossa família, dos problemas que vocês identificarem. E esses óleos vão-vos dar para vocês fazerem soluções personalizadas para cada membro da família. Ok? É diferente de, por exemplo, vocês terem que comprar um medicamento para cada membro da família. Ok?
Pronto, mas eu vou continuar aqui a explicar e se depois vocês tiverem dúvidas, vocês colocam aqui. Podem também utilizar o ponto de interrogação e se preferirem podem deixar ali. Eu depois no fim coloco todas as perguntas, vou respondendo e podem também depois no fim, eu abro aqui espaço para perguntas e respostas. E se vocês forem tendo dúvidas, enquanto eu for fazer agora a exposição do ponto 4, deixem aqui no ponto de interrogação, porque depois é mais fácil para nós organizarmos aqui o tempo e eu conseguir esclarecer as vossas dúvidas, sem depois também demorarmos muito tempo e vocês poderem ficar com a informação do vosso lado. Então, aqui na questão de atribuir uma solução natural para cada problema de saúde de cada membro da família. Aqui, pronto, nós temos a sensação que começa a complicar um pouco, mas é aqui que nós vamos conseguir encontrar as soluções naturais para cada problema, ok? Então, eu aqui dividi isto em duas grandes partes. Eu até era para ter feito uma imagem, mas não tive tempo, então vamos pensar aqui em dois lados, ok? Duas vias, ou para ali ou para aqui, que vocês podem tomar. E como é que vocês vão decidir isto? É fazendo a pergunta: tenho já óleos essenciais em casa? Tenho já hidrolatos e óleos vegetais? Sim ou não? Óleos vegetais todos temos, porque todos temos azeite em casa. Mas aqui seria mais a questão dos hidrolatos ou dos óleos essenciais. Tenho ou não? Até gostava de vocês, se puderem e se conseguirem, digam-me aí se vocês têm ou não em casa. Porque, dependendo se vocês tiverem ou não, o caminho que vocês podem seguir pode ser diferente. E vocês podem, aqui vamos abrir uma bifurcação e vocês podem ir para um lado ou para o outro, mas mesmo assim conseguir construir a vossa farmácia natural de uma forma ou de outra, tá bem? A Ruth diz que tem alguns, ok. Quem mais está por aí que tenha óleos essenciais? Podem só dizer sim, não. Basta ser só um, ok? Já é o suficiente para... Sim, pouquinhos. Beatriz, às vezes nós podemos pensar que são pouquinhos, mas às vezes não. Sabem porquê? Vou explicar. Se vocês tiverem, por exemplo, óleo essencial de lavanda, mas souberem todas as propriedades que esse óleo essencial de lavanda tem, se souberem todas as propriedades terapêuticas dele e se o souberem utilizar como deve de ser, vocês conseguem substituir muita coisa que vocês já utilizam normalmente. Ok? Então aqui a questão é vocês saberem exatamente o que é que vocês têm em casa. E é aqui que entra o primeiro passo. Que é, se vocês já têm óleos essenciais, vocês já têm aqui um passo para vocês construírem a vossa farmácia natural e fazerem esta transição, ok? Já têm aqui um passo mais à frente porque já têm e, portanto, a partir daqui vocês já podem começar a trabalhar, ok? O que é que vocês precisam saber? É, de facto, conhecer o que é que vocês têm em casa. Vocês precisam de saber as propriedades terapêuticas do óleo essencial, os efeitos a nível emocional e conhecer também aqui as limitações no uso. Se vocês souberem quais são as limitações no uso, e quando eu estou a falar das limitações no uso, estou a falar dos casos especiais que nós já listámos atrás, não é? Está grávida, está a amamentar, tem epilepsia, há alergias alimentares, há asma, há alguma medicação recorrente. Se vocês já tiverem respondido a isto antes e depois, ao conhecerem o vosso óleo essencial e estudarem o vosso óleo essencial, vocês perceberem, ok, há aqui uma limitação de uso, por exemplo, uma mulher grávida não pode utilizar ou não deverá utilizar porque não é aconselhável o hortelã-pimenta, vocês já sabem que esse óleo, para quem está grávida em casa, não vai poder utilizar. Então, está-vos a fazer sentido? Estão a perceber? Então, basicamente aqui é, se vocês já têm os óleos essenciais, o que vocês precisam fazer é aqui perceber quais são as propriedades terapêuticas, o efeito a nível emocional e conhecer as limitações de uso. A partir do momento em que vocês conheçam bem aquilo que vocês têm e podem ter um ou dois, se vocês só tiverem um ou dois até vai ser mais fácil. Porquê? Porque vocês vão poder conhecer bem esse óleo até vocês o saberem aplicar bem em cada membro da família. A partir do momento em que vocês conhecerem bem aquele vosso óleo essencial, o que é que vocês vão fazer? O segundo passo, que é atribuir um óleo essencial por causa das suas propriedades a cada problema do vosso membro da família, certo? Então, vamos voltar atrás e imaginar que um dos problemas que vocês identificaram num dos vossos membros da família, por exemplo, é que há uma criança que tem viroses recorrentemente, ok? Que é uma coisa recorrente. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão olhar para os óleos essenciais que vocês já têm e vamos imaginar que vocês têm em casa o lavanda e o melaleuca, ok? Que é o tea tree, que é a árvore do chá, que é assim o mais conhecido. Vocês vão olhar e vão perceber que
o melaleuca tem propriedades antivirais. E vão perceber que o lavanda tem propriedades analgésicas. Então, o que é que isso significa? Que vocês vão poder aliviar o quê? Dores que a criança tenha na barriga e vão poder ajudar aqui também na questão antiviral, ok? Portanto, a partir do momento em que vocês sabem qual é que é o óleo essencial, o problema, o óleo essencial que têm e sabem a propriedade do óleo essencial, vocês vão aqui perceber, ok, com este óleo essencial eu posso dar apoio e suporte a este problema. E depois vocês vão ter que fazer a outra parte de perceber como é que vão utilizar o óleo essencial, que é escolher qual a melhor via de utilização. Se será a via aromática, por exemplo, colocar no difusor, se será uma aplicação tópica, diluir, por exemplo, para a criança a 1-2% para fazer uma massagem da barriga por causa da dor que ela tem, ou a via de ingestão, neste caso vocês já sabem, não se irá aplicar porque é uma criança, ok? Então o que vocês vão precisar de perceber a seguir é qual é a via de utilização que eu vou escolher. Depois vocês precisam de entender qual é o tempo pelo qual devem fazer essa utilização, devem saber mais ou menos aqui os tempos em que podem no máximo utilizar um óleo essencial em termos terapêuticos e depois vocês vão fazer o quê? Vão preparar a solução natural a utilizar. Se for apenas colocar no difusor, é simples. Se for uma aplicação tópica, já sabem que têm que ir buscar o vosso óleo vegetal, um recipiente e fazer a diluição do óleo essencial com óleo vegetal para conseguirem proporcionar o alívio àquele sintoma ou para cuidar desse problema e dar aqui um suporte. E está feito. E é assim que vocês vão, a pouco e pouco, fazendo esta transição. Vocês não precisam fazer tudo ao mesmo tempo, mas o que vocês precisam fazer é aquela primeira parte do identificar, depois compreender e a partir daí, vocês já sabendo quais são, vocês podem gradativamente e gradualmente ir escolhendo quais são as soluções que vocês vão encontrar para estes problemas, ok? Não precisam fazer tudo de uma só vez. Eu tenho aqui também um livro que eu vos queria sugerir que vos pode ajudar, por exemplo, no caso de vocês já estarem aqui no passo em que já têm óleos essenciais e vocês querem conhecer um bocadinho melhor os óleos essenciais que vocês já têm, vocês podem recorrer a livros, por exemplo. Eu aconselho-vos mais vocês recorrerem a livros do que propriamente à internet, porque depois na internet é mais fácil vocês encontrarem informação errada, ok? Então escolham bons livros, embora que dentro dos livros às vezes haja algumas, entre vários livros haja às vezes algumas contradições e pode haver dificuldades, mas assim para questões mais básicas eu acho que vocês conseguem ter aqui alguma ajuda, tá bem? Este, por exemplo, é um que acaba por ser muito útil e aqui fica ao contrário. Pronto, eu devia ter trocado a câmera. Que é o Fundamentos Essenciais. Eu depois vou-vos deixar um link para vocês saberem onde é que vocês podem adquirir este. Mas ele basicamente tem vários óleos essenciais. E depois ele explica aqui quais é que são as propriedades de cada óleo essencial, como é que podem ser utilizados, os principais usos, ok? Então pode ser uma boa forma de vocês conhecerem melhor os óleos essenciais que vocês já têm em casa para vocês poderem fazer este processo sozinhos, ok? Então, de 0 a 10, sendo que 10 é muito difícil, foi isso que eu disse outra vez, não é? 0 fácil, 10 difícil, ok? De 0 a 10, é muito difícil ou muito fácil, ok? Digam-me aí se isto vos fez sentido, se acham que conseguiriam aplicar isto e que com o tempo era possível fazer aqui esta transformação. Então, de 0 a 10, acham isto muito difícil que eu expliquei agora ou fácil? 0 fácil, 10 difícil. Então, entre 0 a 10, acham muito difícil ou muito fácil fazer aqui esta escolha. E queria que vocês fizessem aqui esta reflexão para vocês perceberem também se depois vos faria sentido passar para um quinto passo ou não, ok? Porque eu tinha-vos dito que aqui a Ruth acha 9, ok? Acha que é assim mais complicado fazer este processo, ok? Vou esperar que mais vocês respondam. Eu estava a fazer aqui esta pergunta, mas quero que vocês compreendam que, vamos voltar um bocadinho atrás, neste passo atribuir uma solução natural para cada problema de saúde, se vocês já tiverem óleos essenciais, podem ir por este caminho que eu acabei de explicar agora, ok? Se a Ruth corrigiu para 4, ok, não achas assim tão difícil, porque 0 é fácil, 10 difícil, ok? Mas eu acho que não é assim tão difícil, não é? Agora entendi ao contrário. Olha, eu desculpem porque eu estou só a baralhar. Eu vou escrever aqui, que é para vós, eu vou fixar aqui o comentário. A escala. Fácil,
senão vocês vão estar sempre baralhados e eu depois não vos ajudo. E 10, difícil. Portanto, eu vou-vos deixar aqui a escala que é para vocês conseguirem, na ponta do dedo, meter logo um número entre 0 a 10. Então, eu vou publicar aqui e vou marcar este comentário que é para vocês verem. Pronto, aqui a Filomena acha está ali no meio. Ok, boa. Então, a outra hipótese é, se vocês não têm óleos essenciais, como é que vocês vão fazer este processo de identificar a solução natural? Vocês vão fazer todo o mesmo processo, de identificar, de compreender, só que depois aqui vocês têm duas opções. Ou vocês de facto dizem, ok, eu quero optar por soluções naturais já prontas e neste ponto facilita-vos muito porque há marcas que já têm soluções à base de óleos essenciais e de produtos naturais que podem aqui resolver muitos dos sintomas, ok? Esta é uma via mais simples, nem sempre será a mais económica, porque se vocês pensarem no óleo essencial, é um fresquinho pequeno, ok? Que eu vou tirar aqui um fresquinho de óleo essencial. Deixa eu ver. Não é aqui nesta caixa, é. Pronto, não é? Vocês têm um frasco, não é? Isto é um frasco de 10 ml. Isto pode parecer pouco, mas a verdade é que vocês não vão utilizar isto em estado puro. Então, um óleo essencial vai-vos dar muito mais rentabilidade, vai-vos render muito mais, agora nem sei se é assim, se é de outra maneira que se diz, do que, por exemplo, soluções já prontas, ok? Então, neste aspecto, uma das coisas que vos pode ajudar a perceber se vocês vão preferir soluções já prontas ou não, é aqui, pode ser aqui esta questão económica, não é? Do que é que vocês querem que vos renda para mais tempo, está bem? A outra é, de facto, vocês, em vez de optarem por estas soluções já prontas, que há marcas que já têm estas soluções prontas, é vocês optarem por adquirir os óleos essenciais em estado puro e adquirirem os outros materiais que possam precisar, não é? Óleos vegetais, frascos de pipeta, roll-ons, que são formas muito úteis de fazer aplicações tópicas, né? Que vocês facilmente conseguem aplicar na pele sem dificuldade nenhuma. Portanto, aqui o que vai depois também vos ajudar a perceber se vocês querem por um caminho ou por outro para construir a vossa farmácia natural é perceber aqui se vocês querem de facto aprender tanto que vão conseguir utilizar isto sozinhos, ok? Então, o que é que vos parece aqui se vocês não tiverem óleos essenciais, que se bem que no caso quem está aqui a participar mais já tem óleos essenciais, mas mesmo assim, o que é que vocês acham? Que é mais fácil aqui optar por soluções naturais já prontas? 0 a 10. Vou fazer uma pergunta de cada vez, senão depois vocês têm que responder duas de cada vez. De uma vez cheio, depois não vai funcionar e vamos desbaralhar. Está aqui a escala em baixo marcada. Fácil 0, 10 difícil, ok? E colocam o número de 0 a 10, de 0 do mais fácil até ao mais difícil, ok? Eu acho que agora expliquei bem. Eu não devia ter escrito isto das escalas, que isto assim é uma desgraça. Tudo pronto! Sim. É mais fácil, né, Raquel? Nem é preciso pôr aqui uma escala, porque para ti é tudo pronto. É uma forma de vocês optarem também aqui pelas coisas, ok? É válido, não tem que optar por uma... Não é melhor escolher uma que outra. Uma tem benefícios que a outra não tem e outra tem desvantagens que a outra não tem. Então, parece-me que vocês estão aqui um bocadinho divididos, não é? 7. Prefiro difícil porque sai mais barato. Exato. Tu fazes para mim, Raquel. Sai mais barato sim e tem a vantagem de que se vocês aprenderem de facto a fazer esse processo sozinhas, vocês vão precisar menos do quinto passo. E o que é aqui o quinto passo, que é um mistério que eu finalmente vou revelar? O quinto passo é vocês de facto recorrerem a uma aromaterapeuta. Ou a um aromaterapeuta, né? Pode ser um homem também. E neste passo aqui eu posso vos ajudar nesse processo, ok? Então, se vocês acharam que é difícil, uma das coisas que eu posso fazer por vocês é aqui, de facto, fazer convosco uma sessão, não é uma sessão, é um pack de sessões de farmácia natural, em que nós vamos passar por este processo todo. É exaustivo, mas é com acompanhamento e é com ajuda para vocês conseguirem aqui, de facto, fazer todo este processo. Então, o quinto passo é opcional. Se vocês conseguirem fazer tudo o que está para trás sozinhos, excelente, vocês conseguiram a forma mais económica. Ou não, porque se vocês também não souberem fazer esse processo bem sozinhos, podem acabar por gastar mais do que
se fizerem acompanhados, ok? Mas este é também um passo, ok? E eu queria vos dar aqui também este passo, porquê? Porque às vezes vocês até podem querer, não é? Mas depois não sabem como vou fazer e ficam na dúvida, e esta é uma forma que vos posso aqui de facto ajudar e que vos pode mesmo ajudar, não é? Eu aqui quis vos deixar aqui estes passos todos para que, se vocês pensarem, ok, eu com estes 4 passos resolvo o problema, não preciso de um 5º passo de ajuda, ótimo. E eu queria mesmo que neste direto vocês ficassem com essa informação do vosso lado e que vos fosse útil, tá bem? Eu queria mesmo vos oferecer isto para vocês poderem fazer este processo sozinhos. No entanto, se vocês quiserem adicionar um 5º passo, que é a ajuda de uma pessoa que vos vai acompanhar durante todo este processo, em que há várias sessões para vos ajudar neste processo todo, é esse o meu trabalho, ok? Então, o que é que eu faço nessas sessões? É um serviço composto por um pack de várias sessões, ok? O valor varia porque, dependendo do número de pessoas do agregado familiar, eu depois faço um ajuste. Para quê? Para que uma pessoa que tenha uma família que seja menor tenha esse benefício. No entanto, há um teto máximo. Eu nunca passo dos 97 euros. Ou seja, se houver 97 euros é o máximo. É, por exemplo, um agregado familiar com 4 pessoas, ok? Mas imaginem que há um agregado familiar com 6, 7, 8 pessoas. O valor máximo, o teto máximo é aquele, ok? Para quê? Para que quem tem menos pessoas no agregado familiar também possa ter esse benefício, mas também quem tiver mais também não vai ser prejudicado nesse sentido, tá bem? Porque há aqui um teto máximo. Então, o que é que acontece? Eu faço este processo numa sessão em que nós identificamos aqui as necessidades da família, depois numa outra, e depois vamos fazer uma sessão para cada membro da família, em que nós vamos perceber melhor quais é que são as condições de saúde e encontrar uma solução natural para cada um, ok? E aqui fazemos o processo em que vocês podem já ter os óleos essenciais e nós fazemos aqui a correspondência das necessidades que vocês têm, quais é que são as soluções naturais que podem fazer com o que já têm, ok? E no caso de vocês não terem nada, nós vamos encontrar e vamos perceber qual é a forma de nós reduzirmos isto ao máximo para comprarem o menos possível, mas conseguirem cobrir todos aqueles problemas que vocês identificaram antes, ok? E isto faz com que o processo seja mais rápido, não é? Porque quando vocês fazem sozinhos, o que acontece é que o melhor é mesmo fazer devagar, que é para depois vocês não ficarem soberbados com tudo, e portanto uma das vantagens também é que depois vocês podem ataviar aqui caminho, pronto. E hoje, o que é que eu vos queria dar aqui também? Era a oportunidade de vocês poderem adquirir esta sessão ou este pack de sessões com 25% de desconto, ok? Eu vou deixar aqui um link para vocês, a ver se agora não me engano aqui nisto, e gostava que enquanto eu vou escrever aqui que vocês pudessem também dizer-me se isto vos faz sentido, se vos parece bem ter ajuda ou se de facto não faz muito sentido ter ajuda para fazer este processo. Enquanto eu escrevo aqui e deixo um link para vocês, gostava muito que vocês aí desse lado me dissessem isso, está bem? Se vos faz sentido ou não, e se tiverem dúvidas, podem começar agora a colocar também as dúvidas, está bem? Porque eu vou responder e vou ver também se há aqui alguma coisa no ponto de interrogação, está bem? Então eu vou-vos deixar aqui um link que eu vou fixar, que é um link para vocês poderem marcar uma sessão gratuita comigo, ok? Em que nós falamos por telefone durante 15 minutos no máximo, tá bem? Em que vocês podem esclarecer as dúvidas e podem também perceber aqui um bocadinho melhor se vos faz sentido ou não, sem compromisso absolutamente nenhum, ok? Se vos faz sentido ou não fazer aqui este processo de transição, tá bem? Então, ora, estou quase a acabar aqui. Vocês guardam este link. Se não conseguirem copiar, depois vocês podem me enviar mensagem, tá bem? E eu envio-vos por mensagem este link. E o que é que vocês vão poder fazer? Durante o dia da manhã, vocês vão poder podem marcar hoje e amanhã durante o dia, podem marcar e agendar uma sessão gratuita comigo por telefone. Portanto, quem vai ver em diferido pode fazer isso amanhã durante o dia. E depois nós podemos falar e vocês podem esclarecer dúvidas e se decidirem adquirir até ao fim do dia de sábado, vocês têm direito a 25% de desconto no total do valor da sessão de farmácia natural, que é um pack, não é? São várias sessões que depois nós marcamos conforme a vossa disponibilidade e depois podemos aqui, podem aqui tirar as dúvidas nessa sessão gratuita por telefone
fazer perguntas, perceber se é de facto o melhor para vocês, está bem? Sem compromisso, sem nada que vos prenda, está bem? É mesmo tempo para nós conversarmos e percebermos se vos é útil ou não, e se vocês quiserem também nessa altura fazer alguma pergunta e perceber também aqui qual é de facto a necessidade da vossa família, é uma oportunidade que vocês têm de fazer isso, está bem? Então, fica aqui o link e não são já embora porque eu tenho aqui as surpresas ainda, tá bem? Então, quais é que são as outras surpresas? Quem já recebe a newsletter sabe que eu consegui um cupom de desconto para vocês num site muito fixe, que é uma loja online, que é a loja da Casa da Aromaterapia, em que vocês têm a vantagem lá é que vocês já têm vários produtos que podem com toda a certeza saber que são de qualidade, e este cupom que eu tenho para vocês, quem já recebe a newsletter já recebeu, mas eu vou deixar para vocês aqui agora e vou deixar depois também na descrição deste direto, é que vocês podem ter 10% de desconto direto em todas as compras que vocês fizerem, à exceção dos livros. Por exemplo, lá vocês podem encontrar este livro, eu vou deixar-vos também depois aqui no vídeo o link da loja, tá bem? E lá vocês podem adquirir os livros com 5% de desconto, ok? A margem é menor porque também a margem de venda é menor e portanto o desconto é menor, mas em todos os outros produtos vocês têm 10% de desconto, tá bem? Eu vou-vos colocar aqui qual é o cupom que vocês podem utilizar, portanto apontem, é super simples, e a única coisa que vocês vão ter que fazer é quando vão fazer o checkout, não é? Terminar a compra, tem lá um espaço que diz códigos de desconto, códigos promocionais, acho que é algo assim. E vocês colocam lá Silvia Lima, tudo em letras maiúsculas, e imediatamente vai-vos ser atribuído um desconto de 10% nessa compra, ok? Então, eu vou-vos deixar depois o link da loja, vocês vejam lá, e já sabem, sempre que quiserem fazer alguma compra de aromaterapia ou alguma coisa, podem usar este cupom e têm imediatamente 10% de desconto. Boa? Fixe, né? A outra grande novidade que eu vou depois também durante a próxima semana lançar é que vou abrir um passatempo em que vocês se vão poder candidatar para fazer este processo de transição de farmácia natural. Portanto, eu não venho aqui só vender o meu produto, mas também vos tenho de dar a oportunidade de vocês ganharem um pack de sessões de farmácia natural, ok? Então, a única coisa que vocês vão ter que fazer é estar atentos durante a próxima semana, porque eu vou lançar isso, e o processo vai ser através de uma seleção, ok? Então, vocês vão ter acesso a um questionário, a um formulário, onde eu vou fazer algumas perguntas e vou tentar perceber também aqui as vossas necessidades, e depois eu vou fazer uma avaliação e vou escolher atribuir isso conforme também depois as respostas que vocês derem, conforme a vossa disponibilidade também, e espero que seja algo assim útil e que vocês gostem muito, porque eu acredito mesmo que a aromaterapia deve ser para todos, e independentemente, podemos às vezes ter a ideia que fazer este processo pode ser muito dispendioso, mas a longo prazo pode de facto fazer a diferença, até mesmo a nível financeiro, principalmente porque com a aromaterapia vocês também vão conseguir trabalhar a questão da prevenção, ok? E isso significa que vocês vão adoecer menos vezes, vão precisar de ir à farmácia menos vezes, vão precisar de ir ao médico menos vezes, vão precisar de ir às urgências menos vezes, e portanto é esse dinheiro que vocês não vão despender, certo? Então aqui é mais numa questão de vocês pensarem o investimento que eu vou ter, qual é o retorno que eu vou ter dele, ok? E, portanto, eu quero que pelo menos uma pessoa possa ter aqui acesso a esta farmácia natural, para que depois também possamos aqui explicar e mostrar como é que foi este processo, qual é que foi a transformação, quais os benefícios, para que vocês possam ver e possam também sentir. E pronto, vocês já sabem que eu gosto de oferecer, já ofereci aqui há uns tempos. Obrigada, Ana, eu confirmo. Vocês aqui há uns tempos, eu também já fiz ofertas de sessões individuais e consegui fazer várias e foi um sucesso. Eu acho que não houve ninguém que tenha feito essas sessões que tenha dito assim: ai, detestei, foi uma péssima ideia. Os miúdos cá em casa adoecem menos, ainda bem, Ana, era mesmo esse o nosso objetivo, não é? E conseguimos cumprir. Portanto, estejam atentos, porque durante a semana a minha voz até está a falhar com a emoção, que direto. Durante a semana estejam atentos e atentas, porque eu vou partilhar aqui esta oportunidade de vocês participarem
e poderem se habilitar aqui. Obrigada, querida Silvia, foi excelente. Obrigada, Ruth. Vou-vos dar aqui a possibilidade de depois vocês poderem, de facto, ter um pack de sessões gratuito e poderem fazer esta transição de uma farmácia comum, não é? Alopática que vocês já têm em casa para uma farmácia natural, está bem? Eu fico muito contente pela vossa participação hoje, vocês estiveram muito ativos, muito obrigada mesmo de coração por isso. E partilhem depois este direto, porque ele vai ficar gravado, está bem? Então partilhem com todas as pessoas que vocês achem que vão gostar de ver. Partilhem muito, passem. Eu depois também vou colocar no YouTube, portanto, se vocês disserem assim, olha, eu tenho alguém que não está no Instagram, mas queria ver e está por exemplo, só está no Facebook, e como isto não é transmitido no Facebook, eu vou depois partilhar isto também no Facebook, e se vocês quiserem, depois peçam que eu dou-vos o link direto para o YouTube, para vocês poderem partilhar à vontade. Ainda bem que gostaste, Beatriz. Era mesmo esse o meu objetivo, era que vocês gostassem e pudessem aqui, de facto, ter uma ajuda. Quem não precisa da minha ajuda no 5º passo, poder ter os outros todos para poder fazer este processo sozinho, ok? E, portanto, muito obrigada por vocês terem estado aqui. É uma alegria para mim, vocês sabem falar destas coisas, eu sou apaixonadíssima e, portanto, considero-me uma sortuda, sem achar que seja sorte, por poder aqui, de facto, desenvolver este trabalho todo. Obrigada, Filomena, obrigada. Obrigada por ter estado aí desse lado. E uma boa noite para todos. Não se esqueçam, partilhem muito e muito, muito, muito obrigada por terem estado aqui comigo e um bom descanso.